Bom dia, amados. Alegria estar mais uma vez com os queridos. E hoje, especialmente, é o dia da igreja perseguida. E às vezes nós pensamos que no Brasil não há perseguição. Nós que trabalhamos com o ministério indígena, temos visto um tipo de perseguição que talvez seja uma perseguição muito complicada, porque nós vemos que as coisas estão acontecendo e nós não temos como provar, nós não temos como agir, não temos como nos defender desse tipo de perseguição. Há alguns anos eu estava no estado de Rondônia e conheci o magistério indígena, que é a formação por meio do estado de indígenas para que eles fossem professores. E então ali na aldeia eu pedi um material, que eram as apostilas oferecidas a eles para que eles fossem preparados para o magistério indígena. E qual não foi minha surpresa quando eu peguei uma das apostilas e naquela apostila eram, no meio talvez de umas 80 páginas desta apostila, umas 15 páginas era de ataque contra a igreja. Era de ataque contra a missão da igreja no meio dos povos indígenas. O que isso significa, queridos? Que os nossos impostos, eles estão sendo usados para que a própria igreja seja atacada no Brasil, na sua ação missionária, num estado que deveria ser tido como um estado laico. Mas eu vi isso com os meus olhos, como diz minha mãe, com os olhos que essa terra há de comer. Queridos, veja o meu imposto, o seu imposto, financiando um material para a formação de indígenas no Brasil, para que eles sejam professores nas suas aldeias, e parte deste material é um material doutrinador contra a igreja. Então esses professores indígenas sairão para as suas aldeias para darem aula lá com isso na sua mente, que o missionário destrói a cultura, que a ação da igreja é danosa, e tudo isso por meio do seu e do meu imposto. E quando eu vejo uma manhã como essa, em que nós podemos entregar as nossas ofertas, na hora eu lembro, meu Senhor, glória a Deus pela contribuição financeira da igreja. Porque se eu e você não podemos fugir de entregar os nossos impostos, que estão sendo usados para inclusive pagar salários de pessoas que estão no governo e que estão perseguindo a igreja, se nós não podemos fugir disso, mas uma coisa com certeza acontecerá. Este dinheiro que está sendo depositado por você, ofertado por você, será para a obra missionária. Somente será para a glória do Senhor espalhada por toda a terra. Será um investimento no Evangelho. E eu quero que você realmente oferte pensando nisso. Se há uma maneira que eu posso contribuir para que as minhas finanças frutifiquem somente para a glória de Deus, este dinheiro não será usado contra você. Esse dinheiro não se voltará contra a igreja. Pare e pense nessa realidade. Veja como que Deus nos chama a abençoar e participar de um trabalho, como o pastor falou, que nós não merecemos. É graça, queridos. E quando nós pensamos na igreja perseguida, e quando nós pensamos no Brasil, achando que não há uma perseguição, não somente essa história que mostra, inclusive, uma perseguição financiada pelo nosso próprio dinheiro, mas quando eu morei em aldeia indígena, uma das estratégias que ocorriam para minar, para acabar com o nosso trabalho, é que nós que trabalhamos com a tradução da Bíblia para línguas indígenas, às vezes nós chegamos em determinados povos que só falam a sua língua.
eles não escrevem. Então nós somos preparados para chegar em ambientes como esse, ouvirmos a língua, anotarmos num alfabeto especial, um alfabeto fonético, e então criarmos um alfabeto para podermos alfabetizar aquele povo, aqueles indígenas, que até então só falavam a sua língua. Uma vez alfabetizados, nós podemos então investir na tradução da Bíblia para a língua deles. Você já parou para pensar quantos anos isso demora? E nós estamos trabalhando com os indígenas ali. São indígenas que vêm para perto de nós, nos ensinam a língua, nos ensinam a cultura. Com isso, nós primeiro vamos preparando eles, alfabetizando esse grupo primário. É lógico que esses indígenas que começam a se aproximar dos missionários, a ser preparados pelos missionários nessa área da linguística, eles se destacam na aldeia, eles se destacam no povo. E o que o governo faz? O governo começa a identificar esses indígenas que têm se destacado porque estão trabalhando com os missionários e oferece bolsas de estudo, tirando eles da aldeia. Isso mina o nosso trabalho. Às vezes nós gastamos anos preparando aquele indígena para a tradução, para o auxílio da tradução da palavra de Deus, e quando ele está no ponto necessário, quando ele se converte, quando ele será então o grande instrumento para a ajuda desse trabalho, o governo vai lá e oferece uma bolsa. Muitas vezes, mais ainda do que isso. Na aldeia que eu trabalhava, existiam poucas ofertas de emprego. O indígena poderia ser agente de saúde, ele poderia ser enfermeiro, ele poderia ser professor, ou ele poderia ganhar uma bolsa para estudar fora da aldeia, em outro estado. E aí o que acontecia? Na distribuição dessas oportunidades, o governo sabia quem eram os indígenas que estavam junto dos missionários, ajudando esses missionários. E não dava essas oportunidades para eles. Dava para outros. E as famílias dos indígenas que nos ajudam acabam ficando numa situação pior. Mas está vendo? Você está lá junto com o missionário, você está ajudando o missionário, você que podia ter saído da aldeia, você que podia ter virado agente de saúde, você que podia ter sido enfermeiro, você que podia estar sendo preparado para ser professor, e agora o que você está ganhando com esse trabalho? Meus queridos, pensa numa cultura que não entende nada do que nós estamos entendendo, porque eles pensam de uma maneira diferente, eles falam uma língua diferente, e eles não compreendem esse contexto maior que eu e você conseguimos compreender, que são esses atores atuando no palco, na perseguição do trabalho missionário na igreja, e eu estou falando do Brasil. Então, existe muitas estratégias aí fora para a perseguição do trabalho missionário da igreja dentro do Brasil. E eu queria que você pensasse nisso, que você orasse por isso, porque muitas vezes isso desanima o missionário no campo. Você imagina o que é você investir em 2, 3, 4 indígenas durante anos, e na hora que eles estão prontos, o próprio povo apoia que ele vá para fora, para que ele possa ter as oportunidades. Eu também iria, você também iria, porque ainda não há uma compreensão do que significa a Bíblia na língua do povo. Não tem ainda uma percepção da bênção que é ter a palavra de Deus na língua do seu coração. E essas situações, elas acabam minando, elas acabam desgastando o trabalho missionário, e é por isso que eu trouxe aquela palavra na sexta-feira à noite, onde você e eu precisamos ter a visão que o profeta Isaías teve. Nós precisamos perceber, no meio da adversidade, no meio desses problemas, no meio dos seus
problemas diários que você vive na sua vida de segunda a sábado, que podem estar desanimando você, e isso tem refletido na sua vida espiritual, na sua vida missionária, no seu testemunho cristão, na escola, no trabalho. Mas eu e você precisamos enxergar o que esta conferência tem mostrado para mim e para você desde sexta-feira. Qual a visão do profeta Isaías? O que ele viu? Que a glória do Senhor está espalhada por toda a terra. Apesar do que os olhos da minha carne veem, apesar dos problemas, das adversidades, daquilo que eu enfrento, Deus está declarando para mim na sua palavra: eu estou no controle de todas as coisas. E eu preciso retornar a essa visão. E talvez, por causa da parábola de Isaías capítulo 5 que eu preguei na sexta-feira, naquela parábola da vinha, onde Deus diz: por que vocês não deram boas uvas, mas deram uvas podres, eu os levarei para o deserto. Mas, queridos, é no deserto que Isaías e o povo de Deus voltará a ver a glória de Deus. Muitas vezes, como foi falado aqui, essa acomodação nossa pode estar nos cegando para ver que a glória de Deus está espalhada por toda a terra, apesar de nós, apesar dos nossos problemas, das adversidades que nós temos enfrentado. Deus está no controle de todas as coisas. Eu preciso desta visão. E uma outra razão do deserto é porque talvez muitos de nós precisemos de conversão mesmo, de santificação, de purificação, para estarmos na obra missionária do Senhor. E nós vemos exatamente ali em Isaías capítulo 6, a purificação do profeta. E eu e você precisamos disso. Precisamos de conversão, de santificação, de purificação nas nossas casas, para que as nossas famílias sejam famílias missionárias, para que então, no terceiro e último ponto de sexta-feira à noite, nós possamos ser engajados na obra missionária, sairmos para pregar. Na grande comissão, quem irá por mim? Perguntou Deus a Isaías, e Isaías respondeu: envia-me a mim. E esta pergunta e esta resposta vem incomodando a mim e a você desde sexta-feira. Ouvimos na pregação ontem do reverendo. Queridos, que maravilha vermos a glória do Senhor espalhada por toda a terra, em lugares que nós jamais imaginaríamos que lá Deus está sendo glorificado. Quem esteve ontem à noite aqui viu isso. Quem esteve sexta-feira ouviu o testemunho dos pastores da Coreia do Norte, um regime comunista que prende, tortura e mata cristãos. Mas há 200 mil cristãos na Coreia do Norte, espalhados no oculto, numa terra onde jamais imaginaríamos que houvesse frutos do Evangelho. Nessa quantidade, então, assombrosa, é Deus dizendo para mim e para você: a minha glória está sobre toda a terra. Queridos, eu fiz seminário para ser padre. E quando eu saí do seminário, eu tive uma vida pregressa muito complicada, me envolvi em coisas muito erradas, e eu precisava então voltar para Brasília. Fiz seminário aqui em Belo Horizonte. Comecei em Brasília, depois fiz uma parte aqui em Belo Horizonte, mas houve um momento que eu precisava voltar para Brasília. E nessa vida errada, nessa vida pregressa, eu cheguei mesmo até a mentir para minha mãe. Minha mãe achava que eu tinha terminado o 2º grau, que eu estava fazendo faculdade de Direito. Eu cheguei mesmo até a fazer vestibular, para que o meu nome aparecesse no jornal, para que eu pudesse dizer para ela: está vendo, eu passei. E não, eu tinha só o 1º ano do 2º grau, do ensino médio, feito. Até então havia estudado no seminário para ser padre ali, na área de filosofia, na área de teologia, e era paralelo aos anos da escola. A gente estava ali em formação, mas depois eu havia abandonado tudo isso, e ainda vivi em Belo Horizonte 2 anos, mas querendo retornar para Brasília. Até que finalmente retornei para Brasília, mas
na minha estratégia pecaminosa, eu fiz o vestibular, eu queria fazer direito, porque essa era a área que eu gostaria de fazer, mas acabei fazendo e passando não para direito, mas para letras. E eu pensei assim comigo, não, vou fazer letras o primeiro semestre e depois eu tento aqui em Brasília novamente o vestibular para poder entrar em direito, que era o que eu queria. E aí eu disse para minha mãe, não mãe, abandonei tudo, eu quero agora voltar para Brasília, começar uma faculdade nova, eu quero zerar a minha vida, eu quero uma vida diferente aqui em Brasília. E eu comecei então aquele semestre. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, numa das disciplinas, onde a professora começou a fazer a chamada, era uma sala de 53 alunos, 3 homens, 50 mulheres. Havia 3 assembleianas na sala. Gente, mas assembleianas de verdade, tá? Não é assembleiana assim, Nutella, igual hoje, não. Era assembleiana raiz, assim, de saião, coque na cabeça, 3 alunos lá na sala de aula. Naquele dia da chamada, elas haviam faltado. E aí a professora ainda não associava o nome da chamada às pessoas, e ela então perguntou, quem são essas 3? E eu lá no meio da sala, pensei comigo, agora eu vou nadar de braçada, porque nós estamos na universidade, a professora é muito inteligente, era a disciplina que eu mais gostava, então eu vou fazer uma piada aqui contra crente, porque eu detestava crente. Crente para mim era burro, doido e fanático. Então, agora eu vou contar uma piada, vai todo mundo rir, a professora agora vai juntar comigo e a gente vai acabar com os crentes dessa sala aqui agora. E aí fui, contei a piada, todo mundo riu. A professora foi esperando todo mundo parar de rir. Olha, ficou a sala em silêncio. Ela levantou da cadeira, jogou a caneta sobre a mesa, olhou para mim no meio da turma e disse assim, Fábio, o que é que você tem contra crente? Eu sou crente. Pá! Costumo dizer que foi o primeiro tapa na cara que eu recebi do Espírito Santo. Aí eu rodopiei assim em sala, falei assim, Senhor não podia falar ainda, mas como é que é esse negócio? Uma disciplina tão legal como essa, estamos na faculdade, professor inteligente, mas crente não é só burro, doido e fanático? Então, como que é essa coisa? E aí Deus, o Espírito Santo, foi começando a trabalhar no meu coração. Chegou no final do semestre, 2 coisas aconteceram. Eu já não queria mais fazer direito. Eu tinha me apaixonado por letras e especialmente tinha me apaixonado por aquela disciplina linguística. E eu queria então me aprofundar em linguística e perguntei exatamente para essa professora, professora, como que eu faço então? Tem algum outro lugar que eu pudesse estudar linguística? Porque eu gostei demais da disciplina, eu queria aprofundar. Aí ela virou para mim e falou o seguinte, olha, já que essas 2 coisas aconteceram com você, você não quer mais fazer direito e você agora quer continuar letras e se especializar em linguística, então eu quero te dizer uma coisa. Tem um curso aqui em Brasília que é reconhecido no mundo todo. Tem gente que, para entrar no mestrado na Federal, faz esse curso para se preparar para as provas. Tão bom que é o curso. Só que, Fábio, tem um problema, a professora disse para mim. Esse curso é um curso que prepara missionários evangélicos para serem tradutores da palavra de Deus. Aí eu ri na cara dela, né? Porque crente é burro, doido e fanático, não é mesmo? Aí eu ri na cara dela e falei assim, não, professora, jamais, está louca. Quando que eu vou colocar os meus pés num lugar desse? De modo algum. Do dia que ela fez esse convite para mim, até o dia que eu estava nesse tal curso, fazendo a minha matrícula, passou 1 ano. E durante esse ano, Deus tirou do meu coração que ali era lugar de crente. E eu estava lá 1 ano depois, fazendo a minha matrícula, com interesse na área de linguística. Eu trabalhava de manhã, larguei o trabalho, porque as 2 disciplinas que eu queria fazer, fonética e fonologia, era a primeira da manhã e a última da manhã. Não tinha condição de trabalhar, fazia faculdade de tarde. Então, para não ficar com o espaço todo da manhã ali vago, então eu fui fazendo a matrícula em outras disciplinas que eu não sabia quais eram, mas que eu queria fazer para não ficar vazio lá, sem nada, né? Aí a segunda disciplina, além de fonética e fonologia, a terceira, educação bilíngue e transcultural. A educação agora tem a ver comigo, não tem? Eu quero ser professor, estou fazendo letras, vou fazer a matrícula aqui também.
missiologia. Não sei o que é isso, mas vamos lá, vamos fazer também. E fui fazendo, fui colocando todas essas disciplinas, e eu então passava a manhã lá, na Missão Além, que é o lugar. Voltava à faculdade de tarde, e ainda retornava de noite para... Como eu tinha colocado todas as disciplinas, eu precisava retornar de noite para que as professoras me dessem o que eu tinha perdido durante a tarde. Primeiro dia de aula, 35 missionários, vindos dos mais diferentes lugares do mundo, todo mundo missionário experiente, tinha ido naquele ano para poder se aprimorar e então voltar ao campo com mais ferramentas. Só que esqueceram de dizer para eles que um dos alunos não era crente. E eu sentado lá no fundo, pode ver que aqui na igreja, ó, os melhores alunos da igreja são sempre os que sentam lá no fundo, ó. Tá? Pode ver que aquela turma é a turma mais atenciosa aí no culto, ó. E eu estava lá também, sentado no fundo, sem lembrar de onde eu estava, interessado em fonética, fonologia, em linguística. E aí eu ouvindo a conversa daqueles missionários, ninguém de Brasília, e todo mundo pensando assim, a cidade turística, eu queria conhecer alguma coisa aqui, onde que a gente pode ir? E eu lá, como bom anfitrião, abri minha boca no fundão da sala. Gente, tem um lugar aqui em Brasília que vocês têm que conhecer. É como se você fosse para Roma e não conhecesse o Papa. Já comecei assim. Aí todo mundo olhou para mim, e aí eu disse, aqui em Brasília vocês têm que conhecer o Templo da Legião da Boa Vontade. E quem conhece Brasília sabe que é uma pirâmide enorme com um cristal lá em cima, não é? Um lugar espírita. Aí tinha aqui sentado na frente da turma o reverendo Gessé Rios, que trabalha há anos na África, líder da APMT da base África. Ele achando que eu estava brincando, porque todo mundo era missionário, não era? Ninguém avisou eles. Aí ele resolveu brincar também. Aí ele pulou da cadeira e no meio de todo mundo ele gritou assim, está amarrado em nome de Jesus! Naquele momento, e só naquele momento, eu lembrei de onde eu estava. E pensei comigo, e agora, o que eu faço? Larguei meu emprego. Pior, paguei esse curso, é caríssimo. É um curso caríssimo. E agora não tem como largar. Todo dia tinha culto. Todo dia tinha missionário falando o que estava acontecendo no campo dele. Todo dia pregação da palavra. 2 meses ali, todo dia. Eu costumo dizer que Jesus chegou na minha vida e passou a banda. Eu caí de boca no chão e quebrei todos os dentes. Essa é a maneira que eu narro como que as coisas aconteceram. E naquele dia da minha conversão, eu voltei para a faculdade de tarde. E pensei comigo, olhando aquele corredor de letras. Eram 8 salas na faculdade de letras. Eram 8 semestres, cada sala um semestre. Olhei aquele corredor da faculdade de letras e pensei comigo, até aqui eu trabalhei para o diabo. Mas a partir de agora eu quero trabalhar para Deus. E eu passei em cada uma das salas, chamando os alunos para estudarem a Bíblia e orarmos juntos na hora do intervalo, numa sala que eu tinha conseguido com a direção da faculdade. E aquele dia, aquela sala encheu, estava lotada, porque muitos me conheciam, todo mundo sabia quem era o Fábio Ribas ali na faculdade, pior aluno, o que estava envolvido nas piores coisas, e todo mundo sabia que eu detestava crente. Crente para mim era burro, doido e fanático. E aí, então, os meus amigos todos foram. O Fábio vai aprontar alguma coisa, ele vai contar piada, ele vai ridicularizar os crentes. Vamos lá ver o que o Fábio vai aprontar. Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. Naquele dia eu abri a Bíblia, li o texto da minha conversão, preguei, falei a eles o que estava acontecendo, sala cheia de gente. E convidei todo mundo para estar no dia seguinte, novamente, na hora do intervalo. No dia seguinte não tinha ninguém. Os meus amigos todos, sabiam, ali descobriram que o negócio era verdade, que eu não estava brincando. Mas a partir dali eu ganhei uma família nova.
os crentes estavam ali. E naquele dia também estavam aquelas 3 assembleanas que nunca desistiram de orar por mim, de interceder por mim, por mais que eu as perseguisse na faculdade. Queridos, naquele mesmo ano, havia uma menina na faculdade e ela estava sendo evangelizada por uma amiga. E a amiga estava apresentando o Senhor Jesus para ela. E ela conta o seguinte, ela conta que ela sabia quem eu era e viu a minha mudança por causa do Evangelho. E ela então começou a pensar consigo mesma, então esse Jesus deve ser um Jesus de verdade, porque olha quem era o Fábio, olha o que está acontecendo agora. E ela então começou a frequentar esse clube bíblico. Ela converte em setembro daquele ano da minha conversão. Um ano depois da conversão dela, em setembro, a gente começa a namorar. 3 anos depois a gente casa. Isso é para mostrar para vocês 2 coisas. Primeiro, que aquele que começa a boa obra é de terminá-la, né? Você vê que Deus deu o pacote completo, tá? E a segunda coisa é que muitos de nós temos tido muito temor da faculdade, que é um lugar onde os nossos filhos têm se afastado do Evangelho. Eu quero mais uma vez dizer para você que a glória do Senhor está espalhada por toda a terra. Não há lugar onde a glória do Senhor não prevaleça. Jesus foi me alcançar na faculdade. E nós precisamos estar preparados para frutificar nas adversidades. Mesmo contra aquilo que os olhos da nossa carne veem. Que a gente possa ter a visão de Isaías. Que a gente possa estar pronto para esta purificação, para esta santificação. E que a gente veja a faculdade como um campo missionário. Não onde os nossos filhos estão se perdendo, mas o lugar onde nós podemos fazer a glória do Senhor manifesta. Este é o meu desafio, este é o seu desafio, como igreja plantada aqui, nas faculdades, nas escolas, no nosso trabalho. É onde você está que as pessoas vão conhecer a glória do Senhor espalhada por toda a terra. Queridos, esse testemunho que eu dei para vocês, todo ano eu sou chamado na Missão Além, que é uma missão que prepara missionários evangélicos para serem tradutores da Palavra de Deus. Todo ano eles me chamam para compartilhar esse testemunho, já que eu converti ali, numa das turmas. E aí, numa dessas vezes, em 2006, terminou o culto, terminou esse momento meu de compartilhar esse testemunho. Aí eu tinha descido para o refeitório, estava conversando com um missionário amigo meu, lá na Missão Além, em Brasília. Estávamos tomando um cafezinho, de repente entra pela porta uma missionária. E ela diz assim para mim: Fábio, você não acredita. Tem décadas que nós estamos orando para que as portas de uma área no Brasil extremamente fechada ao Evangelho se abram. E elas se abriram. Deus colocou na área da FUNAI, responsável pela educação dessa área super fechada, um crente. Ele é responsável pela área de educação dessa região. E ele acabou de ligar para a gente dizendo: olha, prepare agora os missionários, porque tem povos indígenas pedindo professor de português. Pode enviar, que a porta está aberta, eu vou dar o jeito aqui de fazer com que os missionários possam morar na aldeia. E ela, contando tudo isso para mim, disse: mas Fábio, não tem ninguém hoje preparado para ir para essas aldeias. Nós oramos todas essas décadas para que estivesse alguém, para que essas portas abrissem, elas abriram e nós esquecemos de preparar missionários para essa realidade. Queridos, eu saí de lá com a pulga atrás da orelha.
Vocês lembram qual era a faculdade que eu queria ter feito? Qual foi? E 11 anos depois da minha conversão, as portas se abrem com povos indígenas no Brasil, de uma área extremamente fechada, que você não entra como missionário, você não entra como pastor, você não mora lá desse jeito. Mas eles estavam querendo professor de português. Deus nos conhece desde o ventre das nossas mães. Ele preparou você, Ele preparou a sua profissão, Ele quer te usar para a glória dEle. Às vezes nós não entendemos, não sabemos, mas Deus há de te mostrar qual é o caminho. Onde você, com tudo que você tem, com tudo que Ele te deu, seus dons, talentos, haverá de servi-lo, onde Ele está plantando. Ou se é para Ele te direcionar para um campo novo, você também perceberá isso. Porque naquele dia eu percebi e perguntei para mim, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui em Brasília? Eu quero ir. E eu cheguei em casa, contei tudo isso para minha esposa, a Lucila o nome dela. E ela então virou para mim e falou assim, amor, não é assim que as esposas falam com a gente? Né? Amor, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou para qualquer lugar do mundo com você, menos para uma aldeia indígena. Aí foi o balde de água fria, né? E agora, como que você faz? Atenção, maridos, agora é o momento aconselhamento de casais, tá? O que a gente faz numa hora dessa? Deus coloca um negócio no nosso coração e a esposa da gente diz, não, eu não. E eu falei assim com Deus, Deus, o que eu faço? Aí você começa a dizer para sua esposa, né, ô, mulher de fé pequena, sua carnal, você está aí atrapalhando a obra do Senhor, não é isso que a gente faz? Não, pelo amor de Deus, não é isso que a gente faz. O que a gente tem que fazer numa hora dessa? Orar. Ao invés de bater de frente, orar. E eu orei e falei, Deus, se o Senhor realmente está me chamando, eu tenho uma esposa, tenho 2 filhas. Como é que eu vou levá-las para uma aldeia indígena que não tem nada, isolada, se elas também não forem chamadas? Eu preciso que o Senhor chame a minha família. E orei durante muitos meses, naquele ano de 2006, e aí, em maio, nós pelo menos tínhamos acertado o seguinte, vamos sair de Brasília. Já que a gente não pode morar numa aldeia indígena, pelo menos vamos para uma cidadezinha do interior ajudar missionários que trabalham com povos indígenas. Isso ela topou. Então saímos de Brasília, recebendo um convite para conhecer uma cidadezinha no interior do Mato Grosso. Chegamos lá, era para nós cuidarmos de um projeto, de um prédio enorme, que era um prédio para servir os missionários que trabalhavam com tradução da Bíblia naquela cidade. Então, joia, ótimo, era um tipo de trabalho que minha esposa topava. Não, tranquilíssimo, quero mesmo fazer isso. Só que num dos almoços com os missionários nessa cidadezinha, os missionários viraram para a gente e falaram assim, olha, só para vocês sentirem o drama, só para vocês entenderem a dificuldade da vida indígena, lá nas aldeias, vocês não querem pelo menos aproveitar e dar uma entradinha, fazer uma visita, agora, janeiro, passa as férias de janeiro lá nessa aldeia, só para vocês entenderem essa realidade, já que vocês querem nos ajudar. Seria muito bom se vocês pudessem ter essa experiência. E aí eu virei para minha esposa, olhei para ela, aí ela olhou para mim e ela disse, olha, se é só uma entradinha, se é só um pouquinho, tudo bem, vamos, não é? Aí pronto, aí foi aquele corre-corre, aquela loucura, mês de janeiro nós estávamos lá. Queridos, deu tudo errado. Se havia no meu coração alguma esperança da minha esposa entrar na aldeia indígena, ali, só a nossa entrada foi a pior entrada possível, porque o motor do barco quebrou, eram 3 horas de carro até o rio, e depois mais 3 horas de voadeira. E o motor da voadeira quebrou, no meio do nada. E o indígena que estava dirigindo,
Ele encostou a voadeira, nós três subimos, minha esposa, eu, duas crianças, com 1 e 3 anos de idade. Olha só, que loucura que eu estava fazendo. Aí, ele largou a gente ali na beirada do rio, nós subimos para um platô, e ele falou assim, vou procurar ajuda. E saiu correndo no meio da mata. Olha só. E ficamos, eu e minha esposa, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Numa região muito perigosa, muito complicada, tinha onça, e a gente super apreensivo. E como que você, como pai e mãe, é apreensivo, mas você não pode passar isso para o seu filho, não é? Então a gente brincou com elas, etc e tal. 4 horas da tarde, nós com fome, cansados, encosta a voadeira com o índio lá, o motor novo. Aí ele foi, trocou o motor, colocamos as coisas todas da gente nessa voadeira nova, com motor novo e tal. E aí o outro barco, então, consertou lá e levou o outro motor, foi embora. E aí a gente, então, pegou aquele barco com motor novo para poder seguir. Quando o indígena puxa a cordinha lá para ligar o motor, e o negócio não pegou. Com fome, cansados, eu tenho uma foto que eu sabia que um dia eu ia contar essa história. Uma foto que, nesse momento, minha esposa sai da voadeira. Quem conhece sabe o que é praia de rio, né? Então, uma praia assim de rio enorme, e aparece minha esposa assim andando assim na praia. E quem olha assim pensa assim, nossa, ela está admirando a beleza da mata, né? Ela está super feliz. Esse lugar paradisíaco. Queridos, ela estava chorando. Eu sabia disso. Deu tudo errado. A casa que colocaram a gente era uma casa abandonada na aldeia. Tinha milhares de baratas. A gente não tem nem noção do que eu estou dizendo, porque eram assim, baratinhas assim, uma atrás, assim, uma do lado da outra, fazendo fila indiana. E assim, era para tudo que era canto, assim, uma loucura. A gente dormia na barraca, por problema de aranha, cobra e essas baratas que estavam invadindo tudo, né? Só que numa das noites, numa das madrugadas, não tinha energia elétrica, não tinha banheiro, era realmente uma área muito isolada. Uma das minhas filhas novinha fez xixi. Ixi, inundou a barraca da gente de noite, na lanterna. Cadê a lanterna? Abre a barraca. Quando a gente abriu, aquele cheiro, aí a baratada veio toda para dentro da barraca. Sim, assim, deu tudo errado. Último dia, vamos embora. E eu falei assim, Senhor, acabou, né? Acabou. Minha última ilusão morreu aqui agora. Aí a gente dobrando, limpando ali a barraca, aquela baratada toda morta que estava ali na barraca, balançando, limpando. Aí minha esposa de lá, dobrando a barraca, eu daqui dobrando a barraca, até a gente se encontrar. Quando a gente se encontrou, estava um de frente para o outro, a última dobrada da barraca, ela olhou para mim e disse, Fábio, se for para morar nesta aldeia, eu quero. O que aconteceu? O que estava acontecendo que eu não estava vendo? Eu estava tão preocupado de fazer com que tudo desse certo, que eu não percebi o que Deus estava fazendo. A minha esposa, ela se apaixonou pelas mulheres da aldeia. Nessa aldeia só os homens falavam português, e os jovens homens. As mulheres e as crianças não. Então a mulherada se juntou, e a gente estava com 2 crianças, uma de 1 e 3 anos, então a mulherada se juntou na minha esposa, querendo fazer com que ela aprendesse a língua, e durante todo aquele mês, o que eu não consegui enxergar, é que ela fez enormes amizades com aquelas indígenas, e Deus abriu o coração dela. E ela queria morar lá. E assim nós fomos para lá. Queridos, eu e você precisamos frutificar na adversidade. Creia que o Deus que chama, Ele vai fazer tudo o que é preciso para que você vá. Porque a obra é dEle, o interesse é dEle. E nós trabalhamos 7 anos naquela região. Depois trabalhamos 3 anos numa escola para a formação de indígenas, o AMI, Chapada dos Guimarães, que o pastor Eloy já esteve lá, fiquei sabendo. Eu morei lá 3 anos.
E depois nós estivemos nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, na missão Kaiowá, que muitos de vocês também conhecem, que é uma missão da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu pensei que a gente ia, pronto, agora é morrer aqui nessa missão, porque não falta trabalho, tem muita coisa para fazer, então é aqui. Só que por causa da saúde dos nossos pais, numa situação complicada, nós tivemos que voltar em dezembro de 2019 para Brasília. Logo depois estourou a pandemia e tivemos que ficar em Brasília. É lógico que no meio dessa adversidade, eu vi Deus confirmando que era a vontade dele, que nós tivéssemos feito isso. Porque o meu sogro e a minha sogra moravam sozinhas, né? Ele com Parkinson avançando cada vez mais, minha sogra também com problema de memória grave, e eles estariam sozinhos, morando sozinhos durante a pandemia. E nós chegamos em dezembro de 2019 para voltar a Brasília por questões de saúde e ficamos morando com eles. E até hoje estamos morando com eles, apoiando eles nesse momento. Queridos, e o meu ministério hoje tem exatamente sido esse, de preparar essa liderança indígena do Brasil, prepará-los, porque hoje nós temos pastores, temos presbíteros, temos diáconos, temos uma igreja indígena espalhada no Brasil, que tem clamado por formação bíblico-teológica. Então, eu sou professor de missionários para campos transculturais e de indígenas também, para que eles possam exercer o ministério deles aonde eles estão, no meio dos povos deles. E é sobre isso que, rapidamente, eu queria compartilhar com você essa ideia da formação, do acompanhamento, do preparo que nós precisamos agora oferecer no campo missionário. Se há algo que eu e você podemos e devemos fazer na obra missionária para deixar frutos, é prepararmos as próximas gerações. A começar aqui na igreja. Gente, que coisa linda aquele ministério ontem com os surdos, aquele trabalho. E quando eu vi as crianças aqui, foi ontem não, né? Foi sexta-feira à noite. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, talvez, não sei se vocês têm ideia do que acontecerá na vida dessas crianças daqui a alguns anos, quando elas crescerem, sendo introduzidas nessa realidade abençoadora, que é olhar para o outro, o deficiente, saber que elas podem servir. E eu estava compartilhando com a irmã ontem, como que eu fiquei encantado com esse ministério. E ela disse exatamente isso, ela confirmou, olha, tem crianças dessas que hoje estão trabalhando com isso. E eu conversei isso. Falei, gente, essas crianças amanhã vão estar fazendo linguística, vão estar fazendo letras, vão estar investindo nesse ministério, porque isso vai abrir a mente delas e Deus vai usar a profissão delas para que a glória dele chegue aonde não tem chegado. São 1 milhão de surdos no Brasil. 1 milhão de surdos no Brasil. E pouquíssimos deles se identificam como evangélicos. Há uma seara enorme aí. Agradeço a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15, por favor. Não quero demorar muito tempo com vocês, eu quero apenas compartilhar algo que está no meu coração, que é o tema desta conferência. Nós temos trabalhado o tema de frutificando na adversidade para a glória de Deus. Na verdade, é frutificando para a glória de Deus, e eu quis dar essa perspectiva na adversidade. Eu quero que você frutifique em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Não se deixe abalar. Não se deixe abalar. Sei que muitos de vocês podem estar passando problemas dentro de casa. Eu quero desafiar você a continuar frutificando mesmo assim. Mesmo assim. A igreja perseguida está aí para chamar a minha e a sua atenção. A igreja espalhada pela terra está passando por problemas
por adversidades, eles estão frutificando. Então eu e você vamos precisar frutificar em qualquer momento. Queridos, Atos capítulo 15, verso 36 a 41, frutificando na adversidade para a glória de Deus. Se eu trabalhei com vocês na sexta-feira o tema do deserto, que é uma palavra tirada ali da parábola da vinha, no capítulo 5, eu quero tirar uma palavra desse texto e trabalhar com vocês. Atos 15, verso 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou a Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Queridos, a igreja estava passando por uma crise, uma adversidade. A gente sabe qual é o contexto ali de Atos 15. Se a igreja não tivesse resolvido o seu problema, teríamos tido ali uma cisão, uma separação. Circuncida ou não circuncida? Os gentios. A igreja está avançando. Mesmo em meio à perseguição, os frutos estão aí aparecendo. Mas e agora? O que fazer com esses gentios que estão convertendo? Circuncida? Faz com que eles sejam primeiro seguidores de Moisés e então de Cristo? O que a gente faz com essa turma? O que a gente vai pedir deles? Toda igreja que cresce tem problemas, graças a Deus. E se os teus problemas, os problemas desta igreja, são por causa do crescimento dela, agradeça a Deus, porque não tem problema melhor. Não tem problema melhor. Vocês estão crescendo. É claro que vão surgir desafios missionários. E vocês vão crescer e vão resolvê-los. Porque a desavença, ela é oportunidade. Amém? Veja só, mal tinham resolvido um problema, que era o problema que levou ao primeiro concílio da igreja presbiteriana em Jerusalém, não foi? Mal tinham resolvido esse problema, e agora Paulo e Barnabé entram numa desavença de tal gravidade que os dois se separam. E qual é o pivô dessa desavença? O pivô dessa desavença é João Marcos, que na primeira viagem missionária, ele vira e abandona os dois. Você pode tentar, às vezes, fazer uma exegese de quem era esse João Marcos naquele momento, um menino, um jovem, um menino que, de repente, assustou com a realidade da viagem missionária, viu que missões não é brinquedo, não, é difícil mesmo. Começou o exorcismo daqui, um exorcismo de lá, é fome, é dificuldade, é apedrejamento, é perseguição. E aí João Marcos falou assim: eu não, vou voltar, não vou aguentar esse negócio não. E abandona no meio do caminho a Paulo e a Barnabé. A tradição diz que então João Marcos volta a Jerusalém, e eu quero que você guarde essa informação, tá bom? Para o nosso segundo ponto. Mas veja, olha como que Deus está apresentando para mim e para você agora o tema da desavença. Sexta-feira eu trabalhei com vocês o tema do deserto. Agora eu quero trabalhar com vocês o tema da desavença. Às vezes há desavença entre nós. Mas para que elas acontecem? Para que eu e você encontremos a melhor solução possível. A desavença é oportunidade para a igreja desatar nós. E os nós sempre encontraremos. Então, às vezes, nós teremos que tomar algumas decisões, porque o reino de Deus está acima de nós. Ele é maior do que as nossas desavenças, ou não? Então, nós precisamos achar soluções. E a Bíblia me diz que a solução encontrada por Paulo e Barnabé, já que eles não entravam num acordo, e eu vou dizer para vocês, Paulo era durão, gente.
Paulo era preto no preto, branco no branco, não tinha cinza com ele, não. Não, eu não vou levar esse menino mais jamais comigo. Esse rapaz aí abandonou a gente. Aí agora eu levo ele de novo, vai abandonar a gente de novo. Não, eu não dou segunda chance. Gente, que Paulo durão é esse que não dá segunda chance? Difícil, hein? Então qual foi a solução que eles encontraram? Barnabé, tio ou primo, dependendo da tradução, né? Mas é mais provável que tenha sido tio de João Marcos, pega e leva para onde? Olha que interessante isso, gente. Leva para Chipre. Não é isso? Que é ali aonde você é a terra do Barnabé, é a terra de origem de Barnabé. Então, o que eu posso entender disso? Que, na verdade, Barnabé agora vai começar a fazer o que devia ter sido feito antes. Preparar João Marcos do pequeno para o grande. A gente não pega uma pessoa em missões e joga ela já na cova dos leões, né? A gente vai caminhando aos poucos, em pequenas viagens missionárias, para a pessoa poder ir amadurecendo, entendendo o que é uma viagem missionária, entendendo então as dificuldades, amadurecendo, crescendo, e se você for fiel nesse pouco, aí Deus vai cada vez mais crescendo você em cada vez maiores responsabilidades. Isso é bíblico. E aí você vê então Barnabé exatamente fazendo isso com João Marcos. Então sai com João Marcos. E Paulo então sai agora, mas veja, sem rachar a igreja. O texto bíblico diz que ele foi encaminhado pela igreja. A igreja entendeu que essa era a melhor solução da desavença. Então pega João Marcos, Barnabé, e dá uma escola missionária para ele primeiro, para ele crescer, né, para ele amadurecer. Treina ele lá em Chipre. Faz isso com ele, caminha com ele. Eu e você precisamos disso. Paulo, vai então você. Pega Silas agora e segue na próxima viagem missionária. Queridos, a desavença, ela é oportunidade. Amém? Segundo ponto que eu vejo logo a seguida, agora no capítulo 16, é que a desavença, ela é uma oportunidade para investirmos em novos líderes. Percebe isso? Se você continuar a ler aí o capítulo 16, você vai descobrir que agora Paulo encontra um outro jovem. Qual o nome desse jovem? Timóteo. E é muito interessante. Agora presta atenção no que eu vou falar, porque agora eu quero que isso fique no seu coração. Porque nós temos desperdiçado as nossas adversidades. Porque a gente não consegue entender que na adversidade Deus também está no controle. Tá? Olha que interessante. Agora então Paulo, impactado pela fé da família de Timóteo, é isso que a gente percebe na primeira carta que ele vai escrever a Timóteo. Timóteo sendo criado por Lloyd, lembra disso? Pela avó e pela mãe. Paulo fica impactado com aquela fé, com aquela maturidade daquele menino, daquela casa, no meio de um mundo pagão. O pai de Timóteo não era cristão, a Bíblia diz que ele era grego. Veja que tudo concorria contra sua mãe e contra sua avó, mas elas insistiram, perseveraram e apresentaram as Escrituras para Timóteo. E essa fé desta casa, dessa família, impacta Paulo, a ponto de então Paulo agora pegar Timóteo e investir na vida dele. Mas, queridos, não sei se você vai aceitar bem essa minha palavra agora, mas essa palavra eu gosto de usar ela porque eu não consigo achar outra palavra. Que existe uma ironia divina aqui. Veja, você lembra quais os argumentos para Paulo não levar João Marcos? É frouxo, é fraco, covarde, abandonou, não vou levar esse menino não. Agora, vai olhar quem é agora Timóteo. É um menino novo. Um menino que, quando você lê a primeira e a segunda carta de Paulo, está morrendo de medo de ser pastor das igrejas. A ponto de Paulo dizer assim, olha, não menospreze. Lembra que você foi ordenado por imposição de mãos. Não deixa a igreja pisar na sua cabeça só porque você é novinho, não. Que a igreja não menospreze a sua juventude.
Timóteo, ele estava tão nervoso com as adversidades que ele não conseguia frutificar nelas, que tinha dado até gastrite, lembra disso? Toma água, mistura um pouco de vinho aí na água, para isso ser um remédio para o seu estômago. Rapaz, você está nervoso demais? Você está com medo demais? Eu sei que ser pastor de igreja novinho é difícil, mas presta atenção. Timóteo, assuma esse negócio. É nessas cartas que Paulo vai dizer, rapaz, não foi te dado um espírito de covardia não, para com isso, Timóteo. Foi te dado um espírito de coragem. Olha, se não há ironia divina nisso, eu não sei que outra palavra usar. Porque todas as razões que Paulo tinha para não levar João Marcos com ele, Deus falou assim para Paulo, Paulo, sabe de uma coisa? Você tem que mudar, rapaz. Você é um pecador miserável, Paulo. Você não está vendo que eu estou no controle das coisas? É o teu coração, Paulo, que tem que mudar. Eu vou te presentear com um rapazinho, do jeitinho, igualzinho esse que você rejeitou. Mas vai ser uma armadilha que eu vou preparar, porque você vai levar primeiro impactado pela fé da família. Só que quando está no campo missionário, não tem mais como você devolver, né? Você imagina devolver para a Lloyd lá, toma aqui de volta seu neto, seu filho. Não. E Paulo, então, comprou essa briga e foi percebendo da parte de Deus que ele precisava mudar. Queridos, eu preciso mudar. Você precisa mudar. A adversidade é oportunidade para nós mudarmos. A adversidade é oportunidade para acharmos uma solução. A adversidade é uma oportunidade para investirmos em novos líderes. Veja, Barnabé vai investir na vida de João Marcos. Agora, você conhece a história toda de João Marcos? João Marcos é aquele menino lá do Evangelho de Marcos que de repente sai correndo pelado. Lembra dessa história? E aí quando ele chega e Jesus é preso, os discípulos são presos, aí vão tentar prender João Marcos e aí seguram. O linho era um tecido caríssimo. Então João Marcos é de boa família, tá? Aí puxa o linho e ele sai pelado correndo, porque ele não quer ser preso. Olha só a situação aí de João Marcos. Provavelmente a casa onde houve o Pentecostes, lá em Atos 2, é a casa da família de João Marcos, que tinha posses. A igreja começa a se reunir na casa de João Marcos. Queridos, quando Paulo rejeita João Marcos volta para Jerusalém, fracassado, humilhado, por não ter conseguido suprir as expectativas que não só Paulo e Barnabé tinham nele, mas as próprias expectativas. Você já falhou? Eu já. Você já errou com Deus, na obra? Você não cumpriu as expectativas que os outros tinham em você, ou pior ainda, as que você tinha sobre você? Você já fracassou? E agora, lá em Jerusalém, a tradição diz que João Marcos foi tratado, discipulado por um outro fracassado. Quem é que João Marcos vai encontrar lá em Jerusalém? Quem é que fracassou com Jesus? Pedro. Os estudiosos dos evangelhos dizem que o evangelho de Marcos é o evangelho com as características da personalidade de Pedro. Assim como o evangelho de Lucas é de Paulo. Lucas não andou com Paulo? Quem apresentou o evangelho para Lucas? Quem contou todos os detalhes? Veja, você tem a personalidade de Paulo no evangelho de Lucas, você tem a personalidade de Pedro no evangelho de Marcos. Calma aí. Então, agora, Marcos vem para ser tratado, discipulado, caminhar com Pedro. Você lembra quem era Pedro? Pedro, na noite em que Jesus foi traído, subiu numa mesa, bateu o peito, pelo menos eu vejo assim a cena, né? Subiu na mesa, bateu assim no peito e disse, não, Jesus, se preciso for, eu morro pelo Senhor. Algumas horas depois, estava eu não conheço esse homem, não. Nem sei quem é. Pedro dormiu na hora que Jesus mais precisava. Pedro fugiu na hora que Jesus mais precisava. Pedro negou a Jesus, o seu melhor amigo. E uma das cenas mais dramáticas para mim na Bíblia é quando diz que Pedro estava numa sala,
olhando para Jesus preso. E nesse momento, quando Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que os olhos de Pedro se levantam e ele vê que Jesus está na outra sala olhando para ele. Deve ter sido o pior olhar que alguém já recebeu nesse mundo. Não porque o olhar de Jesus estivesse cobrando alguma coisa, mas porque Pedro olhou um homem que o amou, que investiu nele. E ele sabia que ele estava negando aquele homem. Ele foi chamado para ser o melhor amigo de Jesus. E ele agora estava negando. Há alguém melhor do que Pedro para cuidar de João Marcos? Naquela praia, quando Jesus volta, ressuscitado, ele restaura o ministério de Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Até que Pedro finalmente cai a ficha e fala assim: ah, Senhor, o Senhor sabe. Eu não tenho nem coragem de dizer que eu te amo. E qual é a resposta às 3 perguntas que Jesus faz a Pedro? Pedro, se você me ama, então cuida dessa pessoa que está do seu lado. Você ama Jesus? Então cuida dessa pessoa que está aí sentada hoje, agora, do seu lado. Apacenta as minhas ovelhas. Ame aqueles por quem eu morri naquela cruz. Você me ama? Então mostra cuidando da igreja. Para de ser uma pedra de tropeço na igreja. Para de dar só trabalho na igreja. Para de só reclamar na igreja. Cuida dos meus, apacenta as minhas ovelhas. Este é o homem preparado por Deus para cuidar de João Marcos. Pedro mudou, não mudou? Sim ou não? Sim, mudou. E João Marcos mudou? Mudou. Porque lá no final da vida de Paulo, quando Paulo está escrevendo a derradeira carta, o que Paulo diz? Me chama também João Marcos. Hã? Amém, irmão. Eu não ia lembrar dessa parte. Amém. Ótimo. Realmente. Porque me tem sido útil ao meu ministério. João Marcos mudou? Mudou. Eu e você erramos, falhamos na obra missionária? Sim. Mas acabou a vida da gente? Não, gente. Você cai para levantar. O Espírito Santo mora em você para isso mesmo, para te reerguer. E o que nós precisamos? De pessoas que andam conosco, crentes mais maduros do que eu, para que eles me ajudem nessa recuperação. Precisamos de mais Pedros nessa igreja, amém? Porque tem João Marcos precisando de você. Queridos, mas não foi só João Marcos que mudou. Timóteo também é transformado. Timóteo aceita o desafio de pastorear uma igreja que lhe era contrária. E ele, mesmo morrendo de medo, mesmo na adversidade, assume e vai. Mas não é somente Pedro, não é somente João Marcos, não é somente Timóteo. Você percebeu quem mudou? Paulo mudou. Paulo mudou. Paulo, você é um pecador miserável. Por que você rejeitou João Marcos? E aquele coração duro de Paulo, que para ele era tudo preto no branco no início do ministério, ele vai ter que agora andar com Timóteo e preparar Timóteo para ser o líder que Timóteo precisa ser. Essa igreja precisa de Pedros e de Paulos. Homens que erraram para agora ajudar jovens a crescerem. A gente não pode abandonar os nossos irmãos no caminho. Igreja não é isso. Igreja é você andando do lado de alguém, para que esse alguém se torne tudo aquilo que Deus quer que ele se torne. Amém, queridos? Frutificando na diversidade para a glória de Deus. A desavença é a oportunidade para acharmos uma solução. A desavença é a oportunidade para investirmos em novos líderes. E a desavença é uma oportunidade
para voltarmos a ver Deus agindo na igreja. Às vezes a gente se fere, se magoa. Pedro se magoou, não foi? Paulo se magoou, não foi? João Marcos se feriu, não foi? Timóteo se feriu, não foi? Por que você acha que você não vai ser ferido? Por que você acha que você nunca vai ser magoado na igreja? A questão é que o Espírito Santo está no seu coração para tratar você. E que essas oportunidades, então, surjam para você amadurecer na fé e ajudar outros irmãos desta igreja a crescerem também com aquilo que você está aprendendo. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Pai, porque queremos frutificar na adversidade. Queremos enxergar, Pai, isso de uma maneira diferente. Queremos entender, Pai, que o deserto é lugar da visão. Dá-nos a visão, Senhor. O deserto é lugar da conversão, da santificação. Age, Pai, nos corações desta igreja. O deserto é o lugar da grande comissão. Precisamos ser relembrados qual é a missão da igreja. Ó Deus, eu sei que há desavenças. Ó Pai, que a desavença seja uma oportunidade para acharmos uma solução. Que a desavença, Pai, ela possa ser uma oportunidade para investirmos em novos líderes, Senhor. Esta igreja precisa, a tua igreja precisa, a obra missionária precisa. A desavença é a oportunidade de voltarmos a ver o Senhor no avanço da igreja. Muitas vezes, Pai, as mágoas, as feridas, o dia a dia, Senhor, a religiosidade mecânica, faz com que a gente faça coisas sem ver que o Senhor está nelas. Perdoa-nos, que a gente volte a ver o Senhor, a Tua glória plena se manifestando nesta igreja e em tudo o que ela faz para a Tua glória. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu escrevi um livro dessa trajetória no campo missionário com 2 objetivos. Que é mostrar para vocês a dificuldade que é trabalhar com povos de uma outra cultura. É para a igreja mesmo. E também para você ver como que é importante investir na formação do missionário que trabalha com uma outra cultura. Nós temos 2 aqui pelo menos, o pastor Elias e a Giovana, que estão sendo desafiados a trabalhar. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas tanto curso, tanta formação. Se você tiver a oportunidade de ler, esse livro está em e-book na Amazon, tá? Então quem tem aí facilidade de leitura já no Kindle, então você pode baixar lá. Mas esse aqui eu trouxe de presente para o pastor Eloy, agradecendo a Deus. Tenho desse para o Conselho Missionário também, tá? Então, agradecendo mesmo, pastor, a acolhida, a generosidade de vocês e a oração de vocês pelo meu ministério e que vocês sabem que eu estou orando pela igreja também, uma igreja missionária. Queridos, que as adversidades não sejam obstáculos para vocês. Frutifiquem sempre. Pastor.